Glória a Deus. Se cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem essa paz pode glorificar o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. O tema dessa pregação é a secularidade. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, Senhor, e na Tua bondade, pedindo por que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, conforme a nossa necessidade, que as palavras venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, nos direcionar a águas tranquilas, e que nós viemos a nos derramar e nos deleitar diante do Senhor Jesus. Fala conosco, tem misericórdia de nós, e nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, e que o Senhor mesmo ontem e hoje sempre será o mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Palavra de Deus de hoje se encontra, como já falei, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essas palavras, elas foram ditas pelo próprio Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. O tema da pregação de hoje em dia, de hoje, é a secularidade contemporânea em que nós estamos se encontrando no século 21. Nós sabemos que eu e você, que tentamos servir a Deus, estamos passando por momentos difíceis. Falo em relação a nós mesmos, as nossas vontades que são negadas no dia a dia, e o mundo contemporâneo atual que está chamando cada vez mais pessoas da presença de Deus para o mundo. A palavra de Deus, ela nos esclarece que Jesus diz que nós somos o sal. Nós damos gosto ao mundo. Nós somos a luz. Somos a diferença. Você vê que as trevas, se há escuridão, e o Espírito Santo que diz que nós somos a luz, quando a luz chega, a treva, ela sai, porque as trevas, elas não se unem com a luz, e Deus fez a separação das trevas e da luz, e quando as trevas, elas só permanecem enquanto a luz não chega. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Aleluia! Você percebe a clareza que a palavra de Deus nos traz. A secularidade, os dias atuais, são dias difíceis, são dias trabalhosos, são tempos mortais para a vida do cristão. Nós sabemos que Deus é inimigo do mundo. Nós sabemos que as coisas de Deus para os homens são loucuras, porque o homem não entende as coisas de Deus.
Porque ninguém entende sobre Deus senão pelo Espírito de Deus. Aleluia. Mas Jesus falou que o Espírito que nós temos é diferente. O mundo não pode receber o Espírito que contém em nós. Nós vivemos na secularidade, nós estamos no século 21. Nós vivemos numa época onde prostituição, adultério, mentira e engano são normais, são aceitáveis e fazem parte da vida de muitas pessoas. Você vê que hoje em dia há pessoas que fazem o que lhe vem na teia, não relatam, não a cristãos, mas como a ímpios. Estou falando mais agora do caso de ímpio, já nós entraremos no contexto cristão, o contexto contemporâneo do século 21 no mundo cristão. Você vê que hoje em dia as pessoas, elas simplesmente estão fazendo as suas vontades. Você vê que antigamente, quando passava, se direcionava a assuntos, eram tirados com mais cautela e não era muito falado. Antigamente a inocência era maior, mas hoje não. Hoje a corrupção ela está tão grande que uma criança já sabe o que acontece no mundo dos adultos. Isso é a secularidade que estamos vivendo. Você vê que hoje em dia as crianças, elas estão mais precocemente tendo contato com os celulares, com tablet, com smartphones, com iPods. Você vê que hoje em dia as crianças, elas estão tendo acesso porque os próprios pais permitem com que elas usem. A partir dali, a criança ela passa a entrar na internet, através da internet, ela aprende coisas novas que ela não aprendiam. Porque infelizmente, hoje no século 21, não há limite de barreira para criança, para jovem. Eles podem acessar e navegar o que eles querem. Estamos vivendo no século 21, é a época da libertação, da libertinagem. Hoje tudo pode fazer. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, um tempo difícil. Aleluia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo que não há mais temor de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que as pessoas não querem saber quem é Deus. Porque o Deus deles são as suas próprias cobiças. Você vê que com a aproximação do tempo do fim, com a volta de Jesus Cristo, essas coisas estão aparecendo a cada dia mais. Você vê que vamos falar da parte bem interessante, tecnologia. Hoje você compra um celular com Android 4.4, amanhã já sai o 4.5, depois um 6.1, e com mais tecnologia, mais avanço da tecnologia, mais aprofundamento na internet, mais total dependência da internet. Poucos são hoje em dia as pessoas que não têm contato com a internet, que não entram na internet profundamente. Eu diria que a maioria das pessoas que não acessam a internet são pessoas mais antigas, ou seja, que antes moravam até mesmo em interiores, não tinham tanto contato com tecnologia e etc. Mas hoje em dia você vê que está simplesmente um fato muito normal. O fato da tecnologia na vida das pessoas é um fato cotidiano. Hoje nós precisamos da tecnologia para basicamente tudo. Cadastrar um currículo, hoje em dia é online. Nós, para poder, daqui a pouco os documentos já são tirados. Você vê uma evolução na parte da tecnologia, agora já evoluiu para a biometria. Estamos vivendo em 2016. Você vê os avanços tecnológicos dos últimos dias. Louvado seja Deus. Você percebe como tem se evoluído as coisas neste século. Interessante é que por muitos e muitos séculos foi se utilizado a carruagem com os cavalos. Mas só a partir do século XIX foi que veio aparecer o carro, a invenção do carro. Foi a partir do século XIX que também apareceu o avião. E foi a partir dali foi evoluindo as coisas. A partir dali vamos entrando numa área mais específica, mais aprofundada de tecnologia.
E hoje nós vivemos numa sociedade que é viciada em tecnologia. Uma sociedade que é viciada em conteúdos da internet. Hoje temos uma sociedade viciada em internet, em Facebook, em WhatsApp. Hoje em dia temos sociedades no mensagem. Hoje em dia no Hotmail. E muitas coisas estão levando as pessoas para longe de Deus. E elas não percebem, porque a atenção de Deus, que era para ser dada a Deus, está sendo tomada por um Android. O Android, hoje em dia, há várias funções tecnológicas. É muito bom você ter um Android hoje em dia. Muitas pessoas usam essa tecnologia. Hoje em dia nós estamos vivendo um século em que não se pode pregar a palavra de Deus no terminal, mas é aceito o homossexualismo e o lesbianismo dentro do terminal. Este é o século 21. Nós estamos vivendo nesse século. Eu e você estamos vivendo neste século. Nós sabemos, que a palavra de Deus nos descreve que o mundo é inimigo de Deus. Mas Jesus Cristo, ele olhando, ele disse para os seus discípulos que o mundo já era do maligno. E é interessante é que a tecnologia cada vez mais avançando. E hoje em dia as crianças de 10 anos, 12 anos, seu linguajar já não é o mesmo que suas mães ensinaram a ele. Hoje em dia você vê uma criança de 8 anos, ela já fala pornografia, ela já fala mentira, ela já fala engano, ela fala coisas que uma pessoa de 26 anos há tempos atrás não sabia. É exposta hoje em dia uma mentira, um engano através da internet para a vida das pessoas, e cada vez mais este engano está levando as pessoas à destruição de si mesmo, porque elas estão destruindo a si mesmo, destruindo sua consciência, destruindo cada vez mais o templo de Deus. Aleluia! O nosso corpo, ele é templo. Agora vamos passar da parte da sem afeição natural. Que feição natural? Deus nos criou desta forma. O Senhor nos criou desta forma. E a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas elas seriam sem afeição natural, sem a afeição que Deus deu ao ser humano. Hoje em dia você vê que existe também a parte da tecnologia para a estética, para a beleza. Você vê que hoje em dia a mulher ela tem vários acessos à tecnologia da beleza. Hoje em dia ela pode fazer uma prancha, ela pode fazer um escopo. Você vê que isso é um avanço tecnológico. Você vê que hoje em dia a mulher é muito voltada à maquiagem, ao termo da maquiagem, ela é muito voltada ao termo do batom, ela é muito voltada a coisas que lhe agradam e que hoje em dia estão tirando também o foco de Deus, porque está acabando com a afeição natural das pessoas, mas mesmo assim insistem em destruir o templo de Deus, o templo que Deus criou. E Deus diz na sua palavra que Ele destruirá aqueles que destroem o templo, o santuário de Deus, que é o nosso corpo. O nosso corpo, ele foi criado desta forma, mas as pessoas cada vez mais, com a tecnologia, elas estão, com tempos modernos, estão querendo se voltar à moda. A moda está fazendo com que as pessoas cada vez mais deixem de comer, torturem os seus corpos para que cheguem na vontade delas, para que cheguem à forma que elas querem. E você vê que isso é bem normal. Hoje em dia há processos de silicone para ser colocado nos seios da mulher, no bumbum, e há cirurgias para que é quebrada o osso do fêmur da mulher para que a mulher cresça mais. Hoje em dia você vê que a cirurgia para ela mudar de queixo, para ela afilar o nariz, a cirurgia de plástica para aquelas pessoas que são mais velhas não percam a sua feição. Mas o que é interessante é que essas pessoas elas mudam a sua aparência, mudam toda a sua forma física, mas elas ainda não são felizes porque elas não sabem preencher verdadeiramente esse vazio que existe no seu peito. Você vê que uma pessoa que é prostituta, ela procura
fechar esse vazio através do sexo. Você vê que através uma pessoa que é mentirosa, ela preenche aquele vazio com a mentira. Hoje nós estamos vivendo um caso tão sério que hoje nós nascemos homem ou mulher. Sempre houve isso, homem e mulher. Deus criou, Deus os fez. Lá em Gênesis diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A partir dali o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas você vê que hoje nós estamos vivendo uma época tão distorcida, pervertida, falando, diabolicamente falando, porque nós estamos vivendo uma sociedade diabólica, que o homem ele é conhecido pela sua força. O varão foi feito primeiro, depois a sua costela foi tirada da varoa. Hoje, o homem, o diabo ele está rebaixando tanto o homem, que ele faz com que o homem sinta vontade pelo próprio ter desejo pelo seu próprio sexo. E hoje em dia, vestido como mulher, usando batom, maquiagem, brinco, tirando do homem o seu respeito, o seu pudor, e fazendo com que o homem seja zombado, fazendo com que o homem ele seja cada vez mais desrespeitado, seja motivo de chacota. Você vê que isso é bem comum no dia a dia. Eu estou falando do mundo contemporâneo ímpio. Já irei entrar no mundo cristão, mas ainda vamos falar mais um pouco. Hoje em dia, os homens não se satisfazem com a sua feição natural, buscam cada vez mais. Muitos procuram fazer academia para manter a sua estética numa boa aparência. Você vê que a mulher que faz academia, ela procura estar bem cada vez mais consigo mesma, mas ela não sabe o porquê o vazio não é preenchido. Você sabe que tudo aquilo que você tira, aquele tempo que você dá para outra coisa, além de Deus, é idolatria. Hoje em dia, as pessoas, elas se idolatram a si mesmo. Põe-se à frente de um espelho e ficam se idolatrando, dizendo: nossa, como eu sou lindo. Adorando a si mesmo, desprezando o Criador, desprezando a Deus que o criou. Mas mesmo assim, isso é normal. Estamos vivendo no século 21, é um século contemporâneo da tecnologia, onde tudo pode, a inovação está às portas e as pessoas estão adotando isso para si. É normal, hoje pode, é normal. Mas nós sabemos que Deus, ele, olhando para o povo, ele diz: como pode este povo? Você vê que Deus ele enviava profetas antigamente, como Jeremias, para avisar ao povo. Ele até falou lá em Isaías 58, dizendo: clama em voz alta, não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Você via que Deus levantava profetas para falar a verdade. É interessante, é que hoje em dia, as pessoas que não têm, você percebe que hoje em dia as pessoas elas não dominam a si mesmas, elas são dominadas por algo. Você vê que uma pessoa hoje em dia, a mídia secular, ela diz que o homem, ele pode ser uma pessoa, digamos que, para ela a pornografia é comum. Hoje, a internet é muito fácil. O meio de pornografia. A pornografia é comum no meio da igreja, hoje em dia. A pornografia não é simplesmente vídeos imorais, não. Pornografia é tudo aquilo também que mancha o templo de Deus, a casa de Deus. A casa de Deus não é quatro paredes, a casa de Deus é eu e você, o templo. E você vê que hoje uma arma muito poderosa que está sendo usada é a sensualidade. Nós vivemos no século 21. Hoje o dinheiro ele pode fazer tudo. Se você tem dinheiro, você pode mudar a sua feição natural. Você pode arrancar aquilo que Deus lhe deu e colocar aquilo que não é seu. Você pode mudar a sua feição física. Você pode fazer todo tipo de estética que você quiser através do dinheiro. Você pode ter uma melhor qualidade de vida através do dinheiro. Você pode ter uma melhor estadia através do dinheiro. Você pode ter o melhor carro através do dinheiro. Você pode ter uma melhor condição de vida através do dinheiro. E tudo isso, irmão, é simplesmente, estamos vivendo o princípio do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias, os dias difíceis,
os dias trabalhosos. E você vê que cada vez mais as pessoas se aprofundam na prostituição, na bebida. E você vê que isso é comum hoje em dia. Um homem, ele pode ter quantas mulheres eles quiserem. As mulheres podem ter quantos homens elas quiserem. Afinal, hoje em dia, quem manda é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Você vê uma prostituta se prostituindo num ponto de prostíbulo, porque ela está ali, é por amor? Não, ela está ali por dinheiro. Você vê homens perdendo o seu pudor e vigor diante da sociedade, vendendo o seu próprio corpo, ele está ali por amor? Não, ele está ali por dinheiro. Materialmente falando, ele está ali por dinheiro. Mas nós vivemos numa sociedade em que tudo é permitido. Só não é permitido a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas têm tempo para tudo nas suas vidas, menos para a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas, elas podem estar horas e horas assistindo novela. Eu não estou aqui pregando doutrina, estou pregando aqui o que nós estamos vivendo. Porque essa é a verdade. Eu não estou nem falando do lado cristão, nem do lado ímpio. Estou falando do lado contemporâneo, que acontece no dia a dia. Há pessoas que nem se lembram hoje em dia de Jesus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu cheguei para ela, comecei a conversar com ela, comecei a pegar intimidade com ela. Eu falei: me responda uma coisa, eu quero que você seja sincero. Me responda uma coisa. Você pensou em Jesus hoje, antes de eu falar em Jesus para você? Já era de tarde. Ele falou: não. Não lembrei de Jesus antes de você me falar. Você está vendo, irmão? Você vê isso como algo comum? Você acha que isso é comum? Você está adequando-se a isso? Você acha isso? E você acha que isso é comum? Para as pessoas que não têm o Espírito de Deus, isso é comum. Isso é normal. Afinal, hoje em dia, Jesus é amor. Deus é amor. Deus me ama da forma que eu sou. Estamos vivendo tempos difíceis. Agora eu quero que vocês abram vossas Bíblias, lá no livro de, louvado seja Deus, Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Louvado seja Deus. Filipenses 2:15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora, eu quero sair um pouco do mundo contemporâneo ímpio. Vamos passar para o mundo contemporâneo cristão. Hoje em dia nós vivemos num país onde existe mais evangélicos em todo o mundo. Aqui existem muitos evangélicos. Cada vez mais o número de evangélicos anda se multiplicando cada vez mais, crescendo e crescendo e se expandindo. Aleluia. Isso era para trazer alegria, mas infelizmente está trazendo tristeza. Porque cada vez que um ímpio está se convertendo dos seus maus caminhos, possivelmente, vou dar uma hipótese dele se converter, ele está trazendo os usos e costumes que ele recebeu no mundo para dentro da igreja. E a igreja está abraçando cada vez mais esse tipo de ritmo mundano dentro da igreja. Aleluia. A igreja de Deus é eu e você. A partir do momento que eu subo aqui e prego a palavra de Deus, eu estou sendo responsável pelo que eu estou ministrando a vocês. Eu estou sendo responsável pela palavra que eu estou passando a vocês. Nós vivemos uma crise. Eu estou falando não é de crise, não é material, não é essa crise que o Brasil está falando. Eu estou falando de crise espiritual. Hoje em dia não se pode orar mais meia hora de joelho. Jejum. Tem gente que nem se lembra qual foi a última vez que jejuou. Nós sabemos
que Jesus Cristo está voltando. E hoje em dia, como antes eu falei da tecnologia, que as pessoas estão se adequando cada vez mais, e a igreja também está se adequando à tecnologia, estão andando de mão dadas. É a igreja do lado e a tecnologia do outro. Você vê que cada vez mais é normal num culto, numa pregação, numa palavra, uma pessoa está ministrando e ter pessoas cada vez mais acessando na hora do culto. E você vê hoje em dia que as pessoas estão como zumbis. Como assim, irmão? Como zumbis? Olha para cá, só esse momento. Preste atenção, irmão. Pode olhar aqui para cá. Olha, as pessoas hoje em dia são dessa forma. Ela pega um celular e vão andando no meio da rua, clicando. E ali ela está iludida. E ali ela está persuadida. E ali passa um carro, ela nem olha nem para um lado nem para o outro, ela passa direto, ela não está nem para cá, ela está falando, o Facebook é mais importante. Ela está dentro do carro e cada vez mais ela vai se aprofundando e ela está ali acessando o Facebook. Ela está no culto e cada vez mais chega a mensagem, peraí que eu tenho que olhar, o pregador está falando uma coisa aí que eu não gosto. Eu estou olhando uma coisa aqui que é importante. É o aniversário da minha irmã amanhã, tenho que ir para o aniversário dela, eu vou marcar aqui, marquei no Facebook. E cada vez mais a palavra de Deus sendo pregoada ao vento. Estamos vivendo, como eu sempre estou dizendo agora, tempos difíceis e tempos trabalhosos. Pessoas que antigamente tinham 30 anos, 10 anos, a partir de 2000 foi que aconteceu a depravação total mundialmente falando. Os cristãos perderam o medo de Deus. Os cristãos zombam de Deus em pregações, dizem que Deus é dinheiro. Não falam literalmente essas palavras, mas usam esse tipo de dicção. Hoje em dia não se pode falar sobre veste na igreja, porque é um assunto problemático. É um assunto que traz discórdia, que traz contenda. Porque hoje em dia não se pode falar sobre isso. Nós vivemos hoje em dia, e as pessoas também, cristãos, querem se adequar à moda. Mas o estilista disse que eu tenho que usar a roupa desse jeito, eu tenho que usar a roupa desse jeito. Aí vai para frente do espelho, antes de vir para o culto, aí fica se olhando. Eu estou tão bonito. Deixa eu ver aqui. Essa calça aqui está rasgada. Esse sapato está faltando verniz. Cada vez mais, irmão, isso está presente. Porque eu não estou falando aqui que humildade é isso. Porque humildade não é você andar com roupa rasgada. Humildade não é você andar dessa forma. Eu estou falando aqui de que de primeiro, quando nós éramos novo convertido, quando nós tínhamos a essência do primeiro amor, nós não estávamos se importando com isso. O nosso foco era ir para a igreja para se concentrar a Deus, para falar com Deus. Mas com o passar do tempo está sendo também trabalhado cada vez mais. Você vê que hoje em dia, até os louvores, eles estão se transformando de uma maneira grotesca. Cada vez mais os louvores eles não estão tendo mais a presença de Deus. Cada vez mais eles estão simplesmente sendo voltados ao homem. Cada vez mais estão se esquecendo dos preceitos de Deus. Hoje em dia você pode fazer tudo. É permitido tudo. Entre como você quiser. Faça o que você quiser. É permitido. Estamos no século 21. Estamos vivendo na época da modernidade, tudo pode. Não há nada contra isso. Hoje em dia, sabe o que é falta de sabedoria hoje em dia? É você pregar a palavra de Deus que confronta o erro das pessoas. Isso não se pode fazer. Não é permitido. Agora me responda. Por que não é mais permitido? Pregar da forma que Deus
ordena. Porque, irmão, a partir do momento que eu abro a Bíblia, eu não falo de mim, mas eu falo da verdade testificada. E para esta Bíblia estar na nossa mão, ela passou por séculos e séculos. Pessoas morreram, foram até crucificadas, queimadas vivas, colocadas no jardim como enfeite, tochas vivas ali como enfeite, foram jogadas para que os leões a comessem, e ali surgiu o circo. E hoje, nós temos essa palavra nas nossas mãos. Nós temos a verdade consigo, que é a palavra de Deus. Nós só somos enganados se nós permitir ser enganados. Hoje em dia, a forma contemporânea, o evangelho contemporâneo está permitindo cada vez mais as pessoas fazerem o que elas querem. E nós, eu e você, se quisermos manter dentro de si a sã doutrina, fique ciente e consciente, será como no tempo de Jeremias, a qual Deus levantou Jeremias para falar para aquele povo, para que ele se convertesse dos seus maus caminhos, e era lançado no buraco, era lançado na cova. Aleluia. Porque as palavras de Jeremias eram duras. O povo não queria. O povo não queria saber disso. O povo queria saber dos seus próprios deleites. Hoje em dia, irmãos, é normal. É normal. Você fornicar e tomar santa ceia é normal. É normal hoje em dia você simplesmente fazer tudo o que quer no mundo e outro dia está na igreja, é normal. É normal você passar o resto da sua vida todo dia tentando se vir, vai ficar caindo. É normal. Perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Perdemos o que Deus tem reservado para nós. Felizmente nós vivemos, como eu falei eu até falo hoje. Nos antigos avivamentos que aconteciam no mundo, geravam grandes mudanças. Pessoas se convertiam, pecadores iam dos seus cantos até o altar chorando: eu quero esse Jesus, eu quero renunciar a minha vida de pecado, de falha, de erro, eu quero Deus, eu quero mudança. Os avivamentos mudavam tudo, mudavam a estrutura do mundo. Quando o avivamento caía numa cidade, mudava toda a estrutura daquela cidade. Aleluia, Deus. Hoje, nós vivemos num país do avivamento. Nunca se ouve tanto avivamento, mas nunca se ouve tanto escândalo, nunca se ouve tanta morte, nunca se ouve tanta pessoa se prostituindo, nunca houve tanta pessoa adulterando, nunca houve tanta pessoa mentindo, nunca houve, nunca haverá mais do que isso, porque estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos séculos. Este é o último século, na minha opinião. Aleluia. Nós já éramos para estar preparados, mas infelizmente o que está acontecendo é que o mundo, ele está atraindo cada vez mais o cristão para dentro dele. E os cristãos estão entrando dentro do mundo. Cada vez mais o mundo está chamando. Deus olhou e disse: este povo não sabe diferenciar o justo do profano. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo numa época tão séria, que hoje em dia as pessoas fizeram até ultimamente, fizeram uma manifestação dentro do plenário para tirar o nome Deus é fiel das moedas, do dinheiro. Não se pode mais usar o textualizar o contexto do homossexualismo e lesbianismo. Tem que ser aceito, porque se não for aceito, leva processo. A Rede Globo, ela apresentou uma novela, antigamente, que apresentou 2 homens se beijando nessa novela. E gerou uma maior polêmica, porque as pessoas não aceitavam o que foi que aconteceu. Tiraram imediatamente os 2 homossexuais dessa novela. Pouco tempo depois, colocaram de novo essa mesma cena de homossexuais se beijando.
Que foi o que aconteceu? Já não gerou tanta polêmica. Mas por que não gerou tanta polêmica? Porque o povo se acostumou. Era normal. A partir daí, hoje em dia, é permitido casamento gay. Os gays têm, hoje em dia, os gays têm uma maior prioridade dentro da Constituição brasileira. Mais do que negros, do que pobres. Hoje em dia eles têm grande poder dentro da Constituição brasileira. Não se pode falar sobre esse contexto, porque você tem risco de ser processado. Nós estamos vivendo no século XXI. Este é o século XXI. E a forma contemporânea do Evangelho, cada vez mais acabando a sua essência, o Espírito Santo, cada vez mais se entristecendo com essa geração, cada vez mais o Espírito Santo se entristecendo com essa nação corrupta, cada vez mais o Espírito Santo se entristecendo com este povo que honra a Deus com lábios, mas o coração está longe de Deus, com este povo que vive por aparência, que acha que servir a Deus é simplesmente colocar festas bonitas, subir no altar e falar palavras tocantes, que façam o povo chorar, mas que não falam de arrependimento, que não geram mudança através das palavras, porque aquele Espírito já não procede mais de Deus, mas procede do próprio homem, e o homem só entende as coisas do homem pelo próprio Espírito do homem, mas para poder entender as coisas de Deus, você só entende as coisas de Deus pelo próprio Espírito de Deus. Aleluia! E é o que menos tem sido procurado nos últimos dias, é o Espírito Santo. Buscam tudo, buscam casa, buscam moto, buscam tudo, querem bênção, querem ser abençoados, mas não querem o dono da bênção, não querem a transformação de Deus nas suas vidas. Verdade, meu Deus. Aleluia, Deus. Os cristãos antigos, apóstolo Paulo é um grande exemplo. Era um homem que pregava a verdade e era perseguido, caluniado, açoitado, mas ele dizia que se alegrava com isso. Isso é loucura. Se alegrar com isso. Como pode um homem se alegrar por apanhar? Isso é loucura. Mas o mundo não entende as coisas de Deus. Para o mundo isso é loucura. E para os cristãos hoje em dia também é loucura. Você apanhar por amor do Evangelho, por falar a verdade de Deus, por falar e testificar de Jesus Cristo hoje em dia é loucura. Aleluia. E quem está tendo essa missão são os ímpios? Não, quem? Os crentes. Temos que clamar a Deus urgentemente pela nação em que nós estamos vivendo, pelas pessoas que estão do nosso lado. Tudo depende de mim e de você. Felizmente, não há mais alegria quando a igreja ela é muitas vezes repreendida por Deus. Aleluia, Jesus. Não há mais alegria. Na verdade é ao contrário. A raiva. Aí o pregador não pode falar isso não. Aí você fala a verdade e você só prega uma vez. Esse é o evangelho contemporâneo. Aleluia, Jesus. No culto de Santa Ceia, as pessoas se reúnem naquele local. O pastor fala, o sermão tem que falar dentro da palavra de Deus. Fala sobre Coríntios. As pessoas todas se voltam ali. Passam lá muitas vezes a semana toda mentindo, errando, pecando, não lendo Bíblia, nem jejuando. Mas quando o pastor abre a boca e fala assim, vem se reconciliar aqui no altar, são as primeiras. Mas não se pode falar sobre isso. Isso não é um assunto conveniente dentro da igreja, não pode. Não mate as ovelhas. Não despreze as ovelhas de Deus. Você irá pagar um preço por falar isso. Aleluia. Eu não sirvo a esse Deus. Eu não sirvo ao Deus a que as pessoas servem. Eu sirvo ao Deus dos exércitos. Hoje em dia o Deus de muitas pessoas é o seu próprio ventre, a sua própria vontade. Acham que Deus tem que ser da forma que eles querem. Que Deus é da forma que eles pensam.
Mas um homem nunca conhecerá quem verdadeiramente é Deus. Porque nós só sabemos quem é Deus pela verdade revelada na Bíblia. Mas Deus vai além do que está escrito. Deus vai além do que está em letras. Por que eu e você essa noite estamos aqui? Por que eu e você nessa noite estamos aqui? Viemos aqui prestar culto a Deus, escutar a sua palavra e a receber e guardar dentro do seu coração. Aleluia. Ou simplesmente viemos sentar aqui, porque é mais uma quarta-feira, mais um culto. É um culto cotidiano, é normal ir lá sentar, glorificar a Deus, bater palma quando o pregador mandar. Existe uma mulher chamada Lana Moody. Essa mulher, ela se apostatou da fé, ela criou uma doutrina de demônio de uma igreja GLS, e hoje ela zomba e escarnece das coisas de Deus. E você vê que hoje em dia é normal travestis sendo obreiros, é normal. É normal. Uma coisa que ela falou, que eu paro para meditar. Ela falou que quando ela da Assembleia, porque era ela da Assembleia antigamente, ela falou o seguinte. Ela disse assim: irmãos, antigamente na Assembleia era pecado usar batom, usar maquiagem, televisão, base, cortar os cabelos. Mas hoje é permitido. Peraí, Deus mudou? Isso que ela falou eu até achei interessante. E parei para meditar que isso que ela falou tem fundamento. Porque as pessoas que viviam antes de nós, com os costumes mais rígidos do que nós, elas achavam que várias coisas que hoje são feitas, abominações, será que elas estão erradas? Ou será que nós estamos certos por viver o nosso estilo de vida? Nós não temos que se igualar ao mundo, nem com as coisas que há nele. Nós temos que se transformar segundo o Espírito, se renovar segundo o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Nós temos que buscar o revestimento de Deus nessa geração incrédula, perversa, maligna. Aleluia, Jesus. Quando Deus fala ao mundo, Ele não se refere ao planeta Terra. Quando Deus fala ao mundo, Ele se refere às pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o pecador, mas aborrece, abomina o pecado. Hoje em dia, nós estamos vivendo no século XXI, é permitido o divórcio, o adultério, é permitido o segundo casamento. É permitido. É permitido hoje em dia jovens viverem fornicação e tomar santa ceia. É permitido. Nós estamos em 2016. Como estará isso aqui em 2020? 2030? Com o passar do tempo, a iniquidade está, para falar a verdade, hoje em dia a iniquidade está fazendo parte de muitas pessoas. Você vê que Jesus ele disse, vocês eram escravos. Ele, não, nós não somos escravos. Nós somos da descendência de Abraão, nós não somos escravos. Eles não entenderam o que Jesus falou, porque eles viviam no contexto carnal, mundano. Eles não entendiam. Porque eles não possuíam o Espírito de Deus, aquilo que Jesus falava com clareza, eles não entendiam, porque eles não estavam no Espírito. Se nós somos livres do pecado, quem nos libertou? O próprio Jesus nos libertou do pecado. Aleluia. E hoje, pela gratidão que nós damos a Deus,
Nós temos que viver conforme Deus quer, conforme a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Não tem nem grita, nem pula, não. Tem que falar a verdade. Não é procurar 2 caminhos, nem 3, não. É a verdade. Aprenda que quando você fala a verdade, você vai ser apedrejado. Mas Deus, Ele te dá uma segurança. Aleluia. Nós seremos perseguidos por falar do amor de Cristo até o último dia das nossas vidas. Nós seremos. Mas isso é para aqueles que estão preparados. Preparados por quem? Deus é o único que prepara. Deus é o único que prepara. Como ser preparado diante de Deus? Como se preparar? Ainda é possível. Nós não podemos mudar o mundo. Existem louvores que eu escuto, muitas vezes dizendo, vamos mudar o mundo. Você não irá mudar o mundo, porque o mundo já é do maligno, e Deus é inimigo do mundo. Você pode reter para si a verdadeira palavra de Deus, a doutrina, e pregar a verdade para que os seus irmãos creiam cada vez mais em Jesus e guardem para si essa palavra preciosa. Aleluia. Simplesmente, hoje existem muitos evangélicos. Cada vez mais o mundo ele denomina a gente como evangélico, religião evangélica. Você vai falar da palavra de Deus, aí tem muitas vezes o católico perto de você, ele diz, não preciso, eu tenho minha religião, eu sou católico. Ou seja, eles tratam a palavra de Deus, que é a verdade que você está levando, como simplesmente uma religião. Trocam Jesus Cristo por outros mediadores, por estátuas, por amuletos, por rosas. Trocam cada vez mais Jesus Cristo por essas abominações, a qual se ajoelham e adoram essas abominações. Cada vez mais as pessoas endurecem serviço. Cada vez mais a pessoa fica mais dura. E acha que Deus tem que aceitá-la da forma que ela é. Porque foi ela quem fez Deus e foi ela quem fez a verdade. Não foi Deus que fez ela. No início quem existia não era Deus. No início quem existia era ela. Mas não se pode falar sobre idolatria no culto. E muitas pessoas pensam que idolatria é só simplesmente se prostrar diante de uma imagem e adorar a imagem. Quando nós colocamos o nosso coração em outra coisa sem ser Deus, é idolatria. E a idolatria é tida diante de Deus como prostituição. A prostituição não é simplesmente o ato de relação sexual antes do casamento. Não é simplesmente você sair adulterando com o povo, não. São coisas que você acha que é simples, quando na verdade tem tudo a ver. Se você está aqui nessa noite, saiba que Deus te chamou. Saiba que Deus te chamou e que você tem um chamado diante de Deus. E o seu chamado não é estar louvando em congresso para milhões e milhões de pessoas, não. O seu chamado é estar levando a palavra de Deus para os cativos, levando a verdade onde vive o engano, e cada vez mais através da palavra de Deus convertendo verdadeiramente, a palavra de Deus convertendo verdadeiramente pessoas para o reino de Deus. Eu tenho medo. Medo de quê, irmão? Quando o famoso se converte, eu tenho medo.
Principalmente quando são cantores do mundo. Por quê, irmão? Porque eles se convertem e trazem para a igreja o seu ritmo mundano. E a igreja o aceita de braço aberto, porque a igreja não está vivendo mais no Espírito de Deus, mas está vivendo na carne, está vivendo na sua cobiça, na sua avareza, na sua prostituição, na mentira, no engano, na inveja. E cada vez mais de mãos dadas com o mundo, cada vez mais aceitando o fato da tecnologia, aceitando o fato do homossexualismo, do lesbianismo, cada vez mais aceitando. É normal para um cristão hoje em dia, vamos usar o termo cristão, ele olhar e ver duas lésbicas se beijando, isso é normal. Ele não vê que aqui dali é o princípio do fim. Eu não estou aqui ensinando que você tem que odiar essas pessoas, ao contrário, você tem que amá-las como você ama a si mesmo, mas aborrecer, detestar e pregar contra aquele pecado maldito, que é uma abominação diante de Deus. Ainda que eu apanhe, eu prego a verdade. E se eu pregar a verdade e apanhar, pode ter certeza que se você tiver o Espírito de Deus, quando apanhar, você vai se alegrar. Apóstolo Paulo falou que ninguém me quiete, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marca é essa, irmão? Era a marca de quando ele pregava a verdade, que Deus mandava ele pregar, e ele era açoitado, ele era perseguido, ele era levado cada vez mais a ser torturado, cada vez mais a batalha constante na vida dele, mas ele sempre levando a palavra de Deus, sempre levando a verdade, sempre repreendendo, exortando e ensinando a igreja a ter temor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisas assim não são mais cultivadas. Hoje em dia o povo tem medo de tudo: relâmpago, trovão, que é só o barulho de uma chuva forte, de um tsunami, de um terremoto, de um maremoto, mas não tem medo de Deus. Século 21. Secularismo. Agora, vamos ver, faça uma autoanálise da sua vida. Será que você está vivendo conforme Deus quer, ou você está vivendo conforme o mundo quer? O século diz que você tem que andar segundo a moda. Você tem que andar bem produzido, afinal você é jovem. Você tem que andar bonito, cheiroso, perfumado, cada vez mais atraente. E o Espírito Santo, ele quer cada vez mais entrar dentro do seu ser e reverter toda a situação atual da sua vida. Aleluia. Porque Deus não é carrasco. Não estou pregando aqui um Deus carrasco, um Deus que só é justiça. Estou pregando aqui um Deus de amor. Ele tem misericórdia dessas pessoas, ele tem misericórdia de nós. Carregamos a Bíblia na mão, mas vemos uma pessoa bêbada no chão, uma pessoa em ato de prostituição muitas vezes. Quando a gente passa por esse lugar e não damos um folheto, não dizemos: ei, Deus tem um plano na tua vida, não convidamos. Cada vez mais isso é a atualidade. Aleluia. Doutrinas bíblicas estão sendo esquecidas. Estamos passando aqui para um lado material. Vou ler o último trecho aqui da parte da Bíblia para a gente já terminar. Fica lá em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso daqui é uma revelação. Que Espírito está revelando? É o Espírito Santo está revelando que nos últimos tempos muitas pessoas se desviariam da fé por dar ouvido a espírito enganador. Aqueles espíritos que dizem que você pode continuar ainda tendo raiva do seu irmão e tomando santa ceia. É aquele espírito que diz
que você tem que ser da forma que você quiser. Não, você pode ser sensual. Não, você pode ser cada vez mais, tendo mais nojo do seu irmão, mais nojo da casa do seu irmão. Você pode ser dessa forma. Isso é espírito enganador. Não tem meio termo para isso. E também fala aqui. E a doutrina de demônios. O que é a doutrina de demônio? É aquela simples fato que hoje muito acontece. É o adultério. Segundo casamento, pastores casados segunda, terceira, quarta vez, membros também. Aleluia. Doutrina de demônio também é adorar santo e adorar a si mesmo. Isso é doutrina de um ensinamento, preceito diabólico, que igrejas satânicas andam ensinando nos últimos dias, e que será cobrado diante de Deus no juízo final, e receberão um duro juízo de Deus, por ensinarem que Deus está abaixo desses malditos santos, que são venerados. Não se pode falar sobre isso. Agora diz assim, para a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, de homens de duro servis, que ensinam a palavra de Deus, mas que já perderam a essência do Espírito Santo. Porque um dia também foram enganados, vivem no engano, e passam para a igreja a doutrina de demônios. Aleluia. Cada vez mais está se aumentando aí, se espalhando. Pessoas saindo das igrejas e formando igreja porque não gostou do pastor, porque não foi com a doutrina. Cada vez mais pessoas hoje em dia trocando a fé, trocando Jesus Cristo. Eu não vou mais para a igreja mais não. A irmã me deu Pai do Senhor. Eu não vou para aquela igreja não. Eu não gosto da mulher do pastor. Isso está sendo comum. É comum. Ou seja, vivemos sendo o sal da terra. A Bíblia diz, seja o sal, seja a diferença. Ainda que essa diferença doa, ainda que você seja perseguido, jogado no calabouço, aprenda a lidar com essa dor, pois você receberá de Deus no juízo final o seu galardão segundo as suas obras. Oh, glória a Deus. Manter-se incontaminável nesse mundo. A vontade de Deus é que sejamos irrepreensíveis, é que cada vez mais nós deixemos de lado essas malditas tecnologias, tais como Facebook, WhatsApp, televisão. Está acabando com a visão espiritual. Cada vez mais temos que isolar isso para que Deus venha cada vez mais nos dar sustância para ficar de pé. Se nós não estamos preparados para isso, como nós estaremos preparados para a grande tribulação? Verdade. Não se é falado sobre grande tribulação. Pouco se é falado sobre grande tribulação. Se nós somos a luz, quando a luz chega, a treva sai. Sejamos, pois, diferentes. Não só no nosso vestir, não só por usar uma saia 24 horas, não só por simplesmente usar uma calça 24 horas por dia, ou por usar uma blusa social, ou por andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas sejamos diferentes na nossa forma de viver. Vivamos mais para Deus, entregamos mais a nossa vida cada dia mais para Deus, para que Deus venha nos honrar cada vez mais. Para que Deus venha nos ensinar cada vez mais a manter-se contaminado nessa geração perversa, corrupta e maldita que estamos vivendo. Aleluia, Jesus. Nação poluída. Crianças, hoje em dia sabem tudo sobre sexo. É normal uma criança falar em moralidade. E os pais acham uma coisa mais linda do mundo o filho falar tudo aquilo. Hoje em dia tem que fazer e acontecer para ser homem. É normal hoje em dia, jovem está namorando com várias irmãs da igreja. É normal, século XXI. Perdendo o temor de Deus. O temor de Deus está extinto de muitas pessoas. Nós não podemos, nós não precisamos viver de aparência. Temos que viver pela fé. E nós também sabemos que nós não seremos salvos por nossas obras.
seremos salvos pelo favor imerecido de Deus. Ai, eu não uso mais droga, eu não bebo mais, eu não me prostituo mais, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quando Jesus voltar, eu vou ser salvo, porque eu não faço mais nada disso. Não pense que é dessa forma não, porque não vai ser não. Tem muito ímpio que faz isso, que não bebe, que não fuma, que não rouba. Vão ser salvos. Temos que deixar de ser ignorantes e viver a verdade enquanto há tempo. Pois o Senhor está voltando, os sinais estão se mostrando e cada vez mais a igreja está sendo cega. Sendo cegada, a crise não é material, não é questão de dinheiro, a crise é espiritual, porque não oram mais, não jejuam e não buscam a santidade de Deus. E aqui eu encerro esta palavra pela misericórdia de Deus, e que Deus tenha misericórdia da nossa alma, e que nós nos mantenhamos incorruptíveis neste mundo de pecado. Que você fique de pé, glorificamos e exaltamos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade. Iremos fazer oração de encerramento. Em nome de Jesus.